Então vamos lá. Helena Reis, a Recovery comprou a minha dívida. E agora? Para a primeira, olha, Helena, primeiro vamos ver o seguinte: quem é Recovery? Recovery é uma empresa, se não me falha a memória, do grupo Itaú. Ela faz as cobranças, ela compra dívidas de outras empresas, pega as dívidas do próprio Itaú, que é do grupo, e cobra as pessoas. Então vem sempre aquela pergunta, pessoa: e aí, a empresa comprou a minha dívida? Isso é legal? É legal, sim. Uma empresa ela pode comprar uma dívida, mas veja bem, você deve ter muito cuidado nessa situação. Que olha só, uma empresa pode comprar uma dívida? Pode comprar sem nenhum problema. Mas primeira coisa que você tem que saber é o seguinte: primeiro, toda dívida acaba, toda dívida prescreve, toda dívida caduca. Ou seja, não existe dívida que dure para sempre, o direito dele de te cobrar. Então, se a empresa comprou uma dívida que estava caduca, ela continua caduca. Se ele comprou uma dívida que estava prescrita, a dívida continua prescrita. Você deve observar isso. A compra da dívida não altera o prazo de prescrição da dívida caducar. Então, sabendo disso, você tem que conversar com essa empresa quando ela se apresenta para você. Que a empresa já chega: olha, comprei a sua dívida, agora você me deve tanto. Então, o que você deve fazer? Qual é a primeira coisa que você deve fazer? É exigir que a empresa lhe apresente a cessão do direito. É um documento que se faz quando se compra a dívida. Na verdade, esse nome, comprar a dívida, é um apelido. O nome correto é cessão de direito. Então, o credor originário, por exemplo, você deve para mim, eu posso vender para o João, mas essa venda aí, ela se dá por escrito. Então, você deve exigir essa apresentação desse documento. Por quê? Para que você não pague para a pessoa errada. Tem muita empresa aí, muito golpista, que se apresenta aí dizendo que comprou a dívida e você paga para ele. Quem paga mal, paga duas vezes. Por isso que a lei obriga que você seja notificado da venda da dívida. Então, se você não foi notificado, para quem você deve pagar? Você deve pagar sempre para aquele credor originário, aquele que você fez a dívida, certo? Então, se, por exemplo, você deve para o Banco Itaú, apareceu a Recovery lá dizendo: olha, comprei a sua dívida. Então, você fala: olha, filhão, apresente aqui para mim o documento que mostre que você comprou a dívida. Se ele não apresentar a dívida, o documento que comprova a cessão daquele direito, não pague para esta pessoa. Pague sempre para o credor originário. No caso aí que eu dei o exemplo, o Banco Itaú. Você procura o banco e pague a ele. Sempre quando você pagar, você deve pegar o recibo. É um direito seu ter o recibo do pagamento, certo? Então, se ele não quiser te dar o recibo, não pague, porque quem paga mal paga duas vezes. Além disso, outro cuidado que você deve tomar quando você paga uma dívida é deixar claro no recibo que a empresa se compromete a tirar o seu nome lá da lista negra do Banco Central. A lista negra do Banco Central é o pior lugar onde o seu nome pode estar, porque quando você vai pedir um cartão de crédito, o financiamento do carro, de uma casa, enfim, de um bem de maior valor, as empresas, os bancos, as financeiras, eles consultam a lista negra do Banco Central. Então, você deve ficar atento a isso, pois se o seu nome estiver lá como prejuízo, você não arruma crédito em lugar nenhum, tá certo? Então, preste muita atenção nisso aí, Helena. Venda da dívida é uma coisa muito séria. A empresa sai se apresentando aí como a dona da dívida, então ela tem que provar, porque tem muito golpista aí dando golpe nessa conversinha de comprei a sua dívida, tá certo? E se você quer ficar bem informado, você não perca a nossa live, que acontece toda segunda-feira às 7h30. Vem aqui e faça a sua pergunta aqui, que será respondida ao vivo, tá certo? Então, vamos lá. Continuando.